A paz do Senhor Jesus, amém? O Senhor Deus colocou uma palavra no meu coração e eu trago para os nossos corações, que se encontra no livro de Gênesis, capítulo de número 46 e versículo de número 28 ao 30, que vai nos dizer assim: Jacó enviou Judá adiante de si a José, para que soubesse encaminhá-lo a Gozém. E chegaram à terra de Gozém. Então José aprontou o seu carro e subiu ao encontro de Israel, seu pai, a Gozém. Apresentou-se, lançou-se-lhe ao pescoço e chorou assim longo tempo. Disse Israel a José: já posso morrer, pois já vi o teu rosto e ainda vives. Amém? Glória ao Pai, ao Filho e ao Espírito Santo de Deus por esta palavra. Aquilo, irmãos, que Jacó pensava que era impossível, aquilo que ele achava que, humanamente falando, nunca mais ele teria a alegria de viver, que era reencontrar José, pois Jacó pensava que José estava morto. Mas aqui nós vemos que aquilo que parecia para Jacó que estava morto, estava vivo. Deus trouxe restauração para Jacó. Deus mostrou para Jacó que os planos dele são maiores, são melhores do que os nossos. Existem áreas na sua vida que você tem dado como perdida, que você diz assim: já morreu, eu não quero mais sonhar, eu não quero mais projetar, eu não quero mais pensar neste negócio porque me dá tristeza, não tem mais a possibilidade de haver milagres. E o Senhor está dizendo para você: eu te surpreenderei. Declare comigo: assim como Jacó foi surpreendido, eu creio que eu também vou ser. Assim como Jacó foi surpreendido, eu creio que eu também vou ser. Para Jacó, José estava morto. Mas Deus estava preparando José para um grande propósito. Irmãos, muitas vezes nós vamos olhar para a nossa história e vamos ver a situação que enfrentamos, que estamos passando, e vamos pensar assim: acabou para mim. Não tem a possibilidade da porta abrir, do milagre acontecer, das rotas serem mudadas, de Deus trazer um novo rumo para a minha história. Mas o Senhor está dizendo: eu não vejo como você vê. Os pensamentos de Deus, irmãos, são maiores. Jacó nunca compreenderia o que Deus tinha para fazer na vida de José e o porquê Deus separou José. Muitas vezes a gente não vai compreender as rotas de Deus, as mudanças de Deus, os afastamentos que Deus traz para a nossa vida, porque durante o processo muitas coisas mudam até a conclusão do propósito. Mas eu quero lhe dizer que uma hora ou outra, a qualquer momento, a conclusão do propósito de Deus chega. Deus estava preparando José. José não poderia ser preparado enquanto estivesse na casa de Jacó. Deus tinha algo diferente. Deus queria um homem maduro para que pudesse assim governar. Deus permite toda a situação ser criada e José ser levado para longe da casa de seu pai. Muitas vezes situações serão criadas, irmãos, para nos tirar de ambientes de conforto. Eu vou repetir para você entender. Muitas vezes situações são criadas para nos tirar de ambientes de conforto e a gente não entende essas mudanças repentinas. Talvez você está vivendo isso. Você diz: Deus, eu não consigo entender, estava tudo tão bem. Isso aqui estava maravilhoso e o Senhor permitiu essa mudança brusca acontecer. O Senhor permitiu essas dificuldades chegarem. Pois é, na história de Jacó e José foi assim. Tudo estava bem, José era o filho amado de Jacó. Jacó deu para ele uma túnica que o destacava de seus irmãos, mas Deus tinha um plano maior. Declare comigo: quando Deus muda a rota, é porque ele tem um plano maior. Quando Deus muda a rota, é porque ele tem um plano maior. O plano de Deus para José não era ser somente o filho de Jacó, debaixo da asa de Jacó, cuidado por Jacó, não. Deus queria um José governador, um José que soubesse lidar com situações difíceis. É por isso que Deus permite situações difíceis na nossa vida, sabia disso? É para nos dar maturidade. É para a gente compreender que o propósito de Deus é maior do que aquilo que estamos enfrentando. Ei, minha irmã e meu irmão, o propósito de Deus é maior, é melhor. Você não está entendendo agora, está doendo para você, você está pensando que não tem mais jeito, você está pensando que não vai ter mais saída, você está pensando que áreas na sua vida não vai ter restauração, mas Deus me trouxe aqui para te dizer que Ele muda, que Ele transforma e que Ele faz o propósito dele acontecer. O processo é doloroso. O processo vai ter limpeza, vai ter afastamento. O processo vai ter muitas vezes, irmãos, a desunião.
Por quê? Porque Deus vai mostrar quem é quem. Na casa de Jacó houve desunião. Os irmãos de José se levantaram contra ele. Talvez você está enfrentando isso. E você diz, Deus, como é que o processo é do Senhor? Como é que o propósito é do Senhor? Como é que o Senhor me entrega sonhos? Como é que o Senhor me entrega projetos? E está havendo desunião. E pessoas estão se levantando contra mim. Pessoas que eu nunca imaginei. Deus está dizendo, faz parte do processo. Eu estou te amadurecendo. Eu estou mostrando quem é quem. Deus não deixa os propósitos dele, irmãos, serem frustrados, e Deus não deixa aqueles que são dele serem enganados. Você entende isso? Você compreende que tudo faz parte de um propósito de Deus? Por mais que tivesse sido muito doloroso para Jacó, por mais que Jacó pensasse que era um ponto final, Deus tinha um tempo melhor. Deus tinha uma restauração. Deus já tinha o dia em que José se reencontraria com Jacó e Jacó teria convicção de que seu filho não estava morto, mas estava sendo cuidado por Deus. O que você pensa que não tem mais jeito, talvez é uma área sentimental, ministerial, um filho, um esposo, uma mãe, um pai, você diz, não tem mais jeito para essa pessoa, e o Senhor está dizendo, eu estou cuidando. Essa palavra, irmãos, é uma resposta, é um direcionamento de Deus, eu estou cuidando. Não se preocupe, Jacó não precisava se preocupar com José. Por mais que ele pensasse que José estava morto, Deus estava cuidando dele, Deus estava preparando José, Deus estava fazendo algo novo acontecer. Quando você pensa que não tem mais jeito, Deus te surpreende. Deus é Deus de surpresa. Declare comigo, eu creio que Deus vai me surpreender e não tardará. Eu creio que Deus vai me surpreender e não tardará. Eu estou conversando com pessoas, irmãos, que estão vivendo processos que são muito dolorosos. Iribião Churabaia. O processo de Jacó não foi fácil. Os processos que você tem enfrentado não é fácil, mas Deus está dizendo, ainda tem saída, ainda tem alegria, ainda tem solução. Mas, irmã, a causa está perdida. Humanamente falando, não tem mais jeito. E Deus está dizendo, quem dá a última palavra sou eu. Quem faz o milagre acontecer sou eu. Eu sou o dono do milagre, o dono da resposta. E eu farei o impossível acontecer e glorificarei o meu nome na tua vida. Jacó pensava, José está morto. Jacó pensava, eu morrerei de tristeza, porque Jacó ficou tão mal quando soube do que forjaram contra José, quando ele achava que José estava morto, que ele pensou que ia morrer de tristeza, irmãos. Tem pessoas aqui que bem sabem o que Deus está falando. A situação está tão difícil que a angústia parece que vai te sucumbir. Os problemas diários parece que vão fazer você perecer. Tá vindo com uma força tão esmagadora que você diz, meu Deus, daqui a pouco eu vou morrer de tanta angústia. Daqui a pouco eu vou morrer de tanta solidão. Eu estou me sentindo sozinha, eu estou me sentindo abandonado. E Deus está dizendo, eu estou contigo, Jacó. Declare comigo, eu creio que Deus está comigo. Ele nunca me abandonou e nem me abandonará. Eu creio que Deus está comigo, Ele nunca me abandonou e nem me abandonará. Deus está no controle. Jacó estava entristecido, mas Deus tinha um plano maior. José estava sendo preparado para algo grande. Quando Jacó se reencontra com José, José já era governador de toda a terra do Egito, ou seja, parte do que Deus prometeu a José já estava acontecendo. O Senhor diz para você, eu vou começar a cumprir o que eu te falei, para que você saiba que eu não perdi o controle de nada. Eu vou começar a te dar sinais. Teve pessoas aqui, irmãos, que pediram, Deus, me dê sinais. Me dê sinais porque eu estou parecendo que você é esmagada por dentro. Tá parecendo que eu não vou suportar e Deus está dizendo, eu estou extraindo de você o melhor. Essas dores que você está enfrentando, estes problemas que você pensa que não tem solução, meu irmão e minha irmã, eu quero te dizer que é Deus, trazendo para a sua vida uma resposta. É Deus trazendo para a sua vida uma vitória, o melhor. Mas, irmã, em meio a dores, Deus vai trazer o melhor, vitória, resposta, sim. Uma azeitona, para extrair dela o azeite, ela precisa ser prensada. Ou seja, para o melhor dela sair, ela tem que passar pela prensa. Deus está tirando de você o melhor para que você possa viver o que Ele tem reservado para a sua vida. Não tinha como, irmãos, Deus entregar sonhos para José que ele governaria se José não viesse, a ser preparado.
Jacó não compreendia a preparação de Deus. José não compreendia. Muitas vezes nós não vamos compreender a preparação de Deus. Mas mesmo que você não esteja compreendendo, viva. Viva o propósito. Viva aquilo que Deus designou para você, pois Ele não perdeu o controle de nada. Você que entrou aqui pensando que áreas da sua vida tinham acabado, tinham chegado ao fim, não tem a possibilidade de ter milagre. Eu já dei ponto final nessa história. Deus está dizendo para você, através dessa palavra, o meu pensamento é melhor, o meu pensamento é maior, são coisas maiores que eu tenho reservado, são coisas melhores que eu tenho para fazer, pois eu sou Deus que não perco o controle de nada. Deus está inteiramente no controle de todas as coisas. Ele está dizendo, eu estou agindo por sua causa, eu estou trazendo resposta para a tua vida, eu estou fazendo milagres acontecer, como eu fiz na história de Jacó e de José. José estava diante do seu pai, o qual ele pensou que nunca mais contemplaria sua face, e Jacó estava diante do seu filho, o qual ele também pensou que nunca mais contemplaria sua face nesta terra. Aquilo que você pensa que é impossível, Deus faz para surpreender o seu coração. Declare comigo, eu creio que eu vou viver surpresas e não tardará. Eu creio que eu vou viver surpresas e não tardará. E serão surpresas boas, meu irmão. Serão surpresas boas, minha irmã, porque quando a gente fala de surpresa, tem gente aqui que está passando um processo tão doloroso que já fica assustado, porque já pensa que é alguma coisa ruim que vai acontecer, e Deus está dizendo são coisas boas, são notícias boas que eu trarei para fortalecer a sua fé. Jacó fica tão feliz, mas tão feliz, que a Bíblia vai nos dizer que ele disse que já poderia morrer ali, pois ele já tinha visto o rosto de José e José ainda vivia, que ele já estava preparado, irmãos, para ser recolhido. Por quê? Porque Deus deu a alegria dele contemplar o rosto de José. E a Bíblia também diz que José se lançou ao pescoço do seu pai e chorou por um longo tempo. Só eles sabiam a dor que o processo trouxe para eles, mas o Deus que faz a ferida é o Deus que ata. O Deus que permite as dores é o Deus que cura. Deus estava curando tanto Jacó quanto José. E o Senhor está dizendo para você através dessa palavra, a cura vai vir. Ai, irmão, o processo tem sido muito doloroso e eu penso que quando o milagre chegar, eu estou tão ferida, tão ferido, que eu não vou conseguir me alegrar. Deus está dizendo, eu não faço obra pela metade. Eu trago a restauração por completo. O Senhor faz a ferida e Ele mesmo ata, Ele mesmo liga, Ele mesmo cura. Deus não deixou José e Jacó morrerem com tristezas e angústias. Esse processo não é para sua morte. Declare comigo, eu creio que o processo que eu estou vivendo é para a glória de Deus. Eu creio que o processo que eu estou vivendo é para a glória de Deus. Foi doloroso para ambos? Foi. Tem sido doloroso para você? Tem. Mas eu quero lhe dizer uma coisa, os pensamentos de Deus são maiores. Eu tenho certeza que quando Jacó estava ali diante de José, ele compreendeu que Deus tinha algo grandioso com o filho dele. E que Deus o separou, o guardou, o protegeu para o propósito de Deus. Deus está guardando o que é teu. Descansa. Essa palavra é uma resposta. Deus está guardando o teu filho. Deus está guardando tua filha, o teu casamento, ministério, saúde, finanças, seja o que for que você tem se preocupado, descansa no Senhor. Não pense que a causa está perdida, não pense que não tem mais jeito para esta pessoa. Deus tem pensamentos de paz, de restauração. Deus, ele vai alegrar o seu coração como ele alegrou o coração de José, como ele alegrou o coração de Jacó aqui diante desta situação. Houve uma restauração, irmãos, houve uma alegria que só Deus poderia entregar para ambos. Tem alegrias que só Deus para nos entregar, porque tem áreas que a gente está muito ferido, tem áreas que a gente está muito machucado, porque o processo machuca. Não se engane que não machuca, não, porque machuca. Tem muita gente que pensa que o processo é algo com facilidade. Não é. O processo é doloroso. O processo machuca. Muitas vezes a gente não vai compreender o que estamos enfrentando, o que estamos passando, mas depois Deus traz o bálsamo. Depois Deus traz a alegria. Depois Deus traz a restauração. Aqui está a prova de que Deus restaura aquilo que a gente pensa que está perdido. Declare comigo, o que eu penso que está perdido, Deus vai restaurar. O que eu penso que está perdido, Deus vai restaurar. A família de José estava vivendo uma alegria. A sua família viverá uma alegria. Os seus filhos viverão uma alegria. O seu casamento, aquilo que você diz assim, meu Deus, esse casamento nunca vai mudar. E Deus está dizendo, eu tenho algo diferente. Eu vou trazer tempos de paz, tempos de refrigério, tempos de restauração. Quando José se encontra com seu pai, Deus restaura por completo aquela família. Aquilo que parecia que estava morto. O filho
filho que parecia que não ia mais retornar, o pai que parecia que ia morrer de angústia e de tristeza. Deus restaurou a ambos, Deus trouxe vida, Deus trouxe alegria. Deus, ele é um Deus, irmãos, que restaura aquilo que parece que não tem mais jeito, que pega aquilo que a gente já deu como perdido e faz o impossível acontecer. Deus vai surpreender o seu coração. Declare comigo: eu creio que Deus vai fazer surpresa ao meu coração e não tardará, eu vou me alegrar. Eu creio que Deus vai fazer surpresa ao meu coração e não tardará, eu vou me alegrar. Aqui estava Jacó, feliz, porque Deus havia feito o milagre acontecer, porque Deus havia feito algo que Jacó achava que não tinha mais jeito. Aqui estava José diante do seu pai, que ele tanto amava, compreendendo que Deus os havia afastado para um propósito, porque Deus afasta pessoas para um propósito, Deus tira a gente de lugares para um propósito, Deus move muitas coisas na nossa vida e a gente fica achando que tá tudo bagunçado, mas não tá. É o propósito de Deus, é Ele nos preparando para vivermos o que Ele reservou para nossa vida. Talvez você entrou aqui exatamente dessa forma: irmã, a minha vida tá bagunçada e eu não estou conseguindo entender. Deus diz que tem um plano, Deus diz que tem um propósito, Deus sempre fala comigo, me confirma, mas eu não consigo, a minha vida está bagunçada. Pois é, quando você olha para a história de José, José também achou da mesma forma: o que é que eu estou fazendo no Egito? Não tem nada a ver com o que está acontecendo comigo. Por que que eu fui vendido pelos meus irmãos? Por que que Deus permitiu isso acontecer na minha vida? Quando você olha para a história de Jacó, Jacó também não compreende por que que Deus permitiu que o filho amado dele morresse, porque na mente de Jacó, José estava morto, mas José não estava morto, ele estava vivo, sendo cuidado por Deus. É por isso que Deus está dizendo para você que causas que você diz assim: tá morto, acabou, não tem mais jeito. Deus, ele faz o impossível acontecer e ele restaura áreas da sua vida. Vai viver restauração, seja relacionamento, seja no meio da família, seja no meio da parentela, no meio daqueles que te cercam, dos amigos, seja onde for. Tem laços que Deus vai restaurar, porque ele é Deus que não deixa a obra pela metade. Ele diz para você de maneira muito clara que os pensamentos dele são melhores e maiores. José estava sendo preparado para governar. Se Deus, ele está limpando tanto sua vida, é sinal de que ele tem um grande propósito para cumprir na sua história, e ele mesmo sabe o que ele está fazendo na sua vida. Muitas vezes Deus nos tira de lugares, tira pessoas da nossa vida, para que o propósito dele venha a acontecer na nossa história. Amém? Vamos orar em nome de Jesus, irmãos. Vamos agradecer ao Senhor Deus por esta palavra. Coloque o seu pedido de oração aqui nos comentários, amém? Que nós vamos estar orando por sua vida. E você quer aceitar Jesus ou se reconciliar com Jesus, também coloque aqui nos comentários que nós vamos estar orando por você. Amém? Vamos orar em nome de Jesus. Maravilhoso Deus, soberano e eterno Pai, aqui estamos, meu Deus, em nome do teu Filho amado Jesus Cristo, meu Senhor, para te agradecer, Pai, por esta palavra. Deus, obrigada. Obrigada por nos mostrar através da tua palavra que o Senhor está no controle de todas as coisas. Mesmo, Pai, que a gente não compreenda os processos, mesmo que seja doloroso, Pai, o Senhor é um Deus que restaura, o Senhor é um Deus que não deixa nada pela metade. Eu creio que da mesma forma que o Senhor restaurou a história de Jacó, o Senhor restaurou a história de José, o Senhor vai restaurar a história dos teus filhos, meu Senhor. Haverá alegria, haverá tempos de paz, meu Deus amado. Eles não estão compreendendo o que estão vivendo agora, mas tu és o Deus que está no controle de todas as coisas. E da mesma forma que o Senhor agiu para trazer alegria ao coração de Jacó e de José, eu creio que o Senhor está agindo para trazer alegria para os seus filhos, que eles compreendam, Pai, que os teus pensamentos, que os teus planos são maiores e melhores do que os nossos, e que o Senhor não deu a causa como perdida. Aquilo que eles pensaram que não tem mais jeito, Pai, o Senhor faz o milagre acontecer. Glorifica o teu nome, mostrando que é o Senhor quem dá a última palavra. Quem dá a última palavra não são as circunstâncias. Quem dá a última palavra não são aqueles que se levantam contra nós, mas quem dá a última palavra é o Senhor na nossa história, Pai. Eu creio que coisas maiores e melhores começaram a acontecer. Eu creio que o Senhor vai surpreender corações como o Senhor surpreendeu o coração de Jacó e o coração de José com uma grande restauração, e o teu nome será glorificado, e a ferida que estava aberta, Pai, será curada na vida do teu filho e da tua filha. Como houve cura aqui na história de ambos, Pai, haverá também na vida dos teus filhos. Senhor, eu te peço que em nome de Jesus Cristo, o Senhor venha curar, libertar, restaurar, restituir, que o Senhor venha abrir porta de emprego, meu Senhor, fechar a sepultura, desfazer os laços, as setas, as retaliações, os dardos inflamados, as obras contrárias. Toma, Jesus, aqueles que estão te aceitando, meu Senhor, aqueles que estão se reconciliando contigo, meu Pai. Escreve o nome deles no livro da vida, perdoe as falhas e os pecados. Lance, Pai, nas profundezas do mar. Espírito Santo, vai dando direção à vida, à história, onde devem congregar, porque são teus, Jesus. São ovelhas do teu pasto. Obrigada, Senhor, por cada alma que tem se rendido a ti. Vai dando novidade de vida para eles, uma nova história, que eles entendam que as coisas
coisas velhas se passaram e eis que tudo se fez novo. Pai, eu te peço também que o Senhor tome cada pedido de oração aqui nos comentários, que o Senhor venha curar, libertar, restaurar, restituir, que o Senhor venha trazer assinatura, causa ganha na justiça, a aprovação para aqueles que precisam ser aprovados e que o teu nome seja glorificado, que cada nome, cada pedido seja vista daqui de maneira especial, profunda e sobrenatural, que haja resposta, que haja testemunho para os teus filhos contarem, Senhor, e que tudo seja para a honra e glória do teu nome. Eu te peço também que o Senhor abençoe, meu Pai, prospere aqueles que estão aqui diariamente ouvindo cada palavra, que o Senhor venha conceder o desejo do coração deles, Pai, segundo a tua vontade, o teu querer, pois a tua vontade é boa, perfeita e agradável. Continua trabalhando, Espírito Santo, e falando melhor aos corações dos teus filhos. É em nome de Jesus Cristo, meu Deus, que eu te peço, te agradeço crendo, Pai, na nossa vitória. Amém. Creia que Deus vai trazer uma restauração por completo para a sua vida. Declare comigo, eu creio que Deus vai restaurar a minha vida e será por completo. Eu creio que Deus vai restaurar a minha vida e será por completo. Da mesma forma que a alegria tomou conta do coração de Jacó, do coração de José, a alegria também tomará conta do seu coração. E aquilo que você pensa que é impossível, Deus vai fazer para alegrar a sua vida. Que Deus te abençoe. Se você crê e recebe esta palavra, em nome de Jesus Cristo, declare amém.